Bom dia a todos, né? Nós estamos aqui hoje de volta com o estudo do livro As Dores da Alma, que é esse aqui. É um livro do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Amede. No capítulo de hoje, nós vamos falar sobre a mágoa. Também dividido em duas partes, né, pelo autor. Ele trata muito desse capítulo sobre a mágoa decorrente de relacionamentos, né, que acontece entre relacionamentos, mas também sobre as expectativas em geral que nós temos e que, quando não resultam naquilo que nós esperamos, às vezes nos causa uma certa mágoa, né? Então, vamos começar o capítulo de hoje, onde ele cita: o produto amargo de nossa infelicidade são nossas mágoas, resultado direto de nossas expectativas, que não se realizaram sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Nos capítulos que nós vimos, né, já estudamos sobre esse livro, nós falamos aqui da ilusão, né? Ilusão, das fantasias, das expectativas que nós alimentamos muitas vezes, em que desejamos que o outro seja como nós gostaríamos que ele fosse, né? É uma tentativa de como se diz, mascarar, né, a realidade, e muitas das vezes viver naquele estado de ilusão, de fantasia, e quando aquilo não acontece, a decepção é muito grande, né? Muitas das vezes geram aí fraturas de relacionamentos. A mágoa, ela acontece da mesma forma. A diferença é que a mágoa, ela marca, digamos assim, né, a nossa essência, quando nós guardamos essa mágoa. Ontem mesmo, na leitura do Evangelho que eu estava fazendo, saiu um trecho muito interessante, onde nos traz que nós precisamos ter o esquecimento de nós mesmos, a fim de nos tornarmos invulneráveis às ofensas. E o que significa isso? Não é nos tornar insensíveis, mas é perceber que aquilo que chega até nós, vindo do outro ou de uma situação, né, não deve nos abalar, porque nós precisamos ter a compreensão, primeiro, de que todos estamos aqui para evoluir, né? Logo, não somos perfeitos. Então, nós evoluímos através das vivências e experiências que nós temos. Em virtude disso, estamos todos sujeitos às alegrias, né, que são a festa da vida, mas também às vicissitudes, às dificuldades, né, às adversidades. Portanto, é natural que isso aconteça com todo mundo, né? Se aqui fosse um planeta só de alegria, com certeza a gente não estaria aí tendo passando por tanta dificuldade, né? Por tantas provações. Estaríamos bem mais evoluídos. O que acontece é que esse esquecimento de nós mesmos não é no sentido de nos desvalorizarmos, nem de abaixarmos a cabeça para tudo. É no sentido de compreender que quando nós nos sentimos magoados com alguma situação ou com alguém, é preciso que a gente interrogue primeiro a nós mesmos, né? É preciso refletir no porquê daquele sentimento de mágoa. Por que aquilo me afetou daquela forma, né? E entender, na busca desse porquê, como eu posso lidar com isso, sem retribuir magoando o outro também, né? Sem retribuir ferindo. E essa busca, ela
é um exercício, assim, né? Para cada situação que nós passamos, ela é um exercício. Nesse capítulo especificamente, nós entendemos que todos nós estamos sujeitos a sermos magoados e a magoar outras pessoas, né? A termos expectativas além do normal, além da conta ou irreais, né? E nos decepcionarmos com essas expectativas. A partir do momento que a gente entende que, assim como aquilo me causou mágoa, desculpa, me deixou sentida, né, com a situação, o que aconteceu, eu também posso provocar isso em outras situações, em outras pessoas. Então há que se ter esse entendimento e perceber que ao longo do processo evolutivo isso é perfeitamente natural. E aí o autor começa a tratar de como nós lidamos com isso, qual que é o entendimento que nós podemos tirar a partir disso. Primeiro ele vai tratar da mágoa nos relacionamentos. Aí ele vai citar da seguinte forma: aprendemos sobre o amor quando reconhecemos nossa própria ignorância, que não deveria ser encarada como desapontamento e fracasso, e sim como estímulo e desafio a um conhecimento mais amplo. Né? É aceitar que a gente não sabe tudo e que aquilo que nos acontece é uma experiência, uma vivência, nós vamos aprendendo com isso a cada dia, né? E não sofrer por causa daquilo que nos aconteceu, tomar tudo como um fracasso, não é por esse lado, né? Depois ele continua: a maior parte das criaturas se comporta como se o amor não fosse um sentimento a ser cada vez mais aprendido e compreendido. Agem como se ele estivesse inerte na intimidade humana e passam a viver na expectativa de que um dia alguém ou alguma coisa possa despertá-lo em toda a sua potência, numa espécie de fenômeno encantado. Aqui remete muito àquele capítulo que nós estudamos sobre a ilusão, né? De como nasce a ilusão, que ela está presente nos contos de fadas que a gente conta para as crianças e por aí vai. Então, essa expectativa irreal sobre coisas, situações e pessoas, né? Hoje, inclusive, eu estava assistindo um vídeo do canal Luz da Serra, onde o Felipe Lima falou uma coisa. A partir do momento que nós instalarmos em nós que ninguém deve nada a ninguém, a gente vai viver muito melhor, né? No sentido de que nós não podemos esperar que as pessoas ajam, vivam e nos retornem sempre do jeito que nós queremos, né? Cada um é único, cada um tem sua vida, seus caminhos, suas necessidades. E embora, como o autor cita nessa parte do capítulo, nos relacionamentos as pessoas caminham juntas, há sempre um limite a respeitar, né? Que é o espaço do outro. Então ele foi muito, muito feliz assim, nesse comentário. Eu gostei muito do vídeo, é um vídeo curto. Quem não assistiu pode ir lá no canal Luz da Serra do YouTube, que tá lá. E eu achei muito interessante essa frase, né? E é esse esquecimento de nós mesmos. É entender que eu não posso viver em função de modelar os outros à minha expectativa, à minha vontade, né? Isso é um capricho. E o capricho, ele não tem o menor sentido de ser. Claro que ocorrerão situações em que nós passaremos por mágoas mesmo, de fato profundas, né? Mas sempre há que se procurar buscar em nós mesmos como que aquele sentimento surgiu, por que surgiu, né? E analisar aquilo que nós estamos sentindo e como nós reagiremos a isso, e não sair reagindo de fato, né? Depois o autor continua citando: perdemos excelentes momentos de crescimento pessoal, queixando-nos cotidianamente de que estamos sendo ignorados e usados,
porém nunca tomamos atitude alguma. Reagimos às ofensas e ao desdém, experimentando sentimentos de frustração, negação, autopiedade, raiva e imensa mágoa. Culpamos as pessoas pelos nossos sofrimentos, verbalizando as mais diversas condenações. E esforçamo-nos exaustivamente, logo em seguida, para não ver que a origem de nossas dores morais é fruto de nossa negligência e comodismo. Ou seja, aqui ele trata de uma questão em que a constante ocorrência de situações de mágoa, de ofensas, né, desses embates, que nos causam, como ele falou, autopiedade, raiva, frustração, né, a negação. São situações em que nós temos que nos perguntar por que nós estamos permitindo passar por isso, né? Porque tem situações que a gente não consegue evitar, né, de estar magoado uma vez ou outra. Mas quando isso acontece continuamente, corriqueiramente, há que se analisar aí, pera, tem alguma coisa errada, né? Eu estou permitindo que isso aconteça. Porque a gente tem o poder do livre-arbítrio, da escolha, né? Então, aquilo que cabe a mim, está nas minhas mãos fazer, né? É uma escolha minha, então eu tenho que ter uma atitude. Porque se a gente entra aqui, como ele falou, no comodismo, essa situação vai continuar para sempre. Eu não posso fazer nada pelo outro, ou seja, tomar uma decisão no lugar do outro, mas eu tenho o poder de tomar as minhas decisões. Então é disso que ele fala. Depois ele continua o seguinte: vivemos comumente desencontros na área da afetividade, por desconhecermos os processos psicológicos que nos envolvem. Justificamos nossas infelicidades como débitos do passado. Olha isso como é muito sério, né? Justificamos nossa infelicidade como débitos do passado e passamos a vida inteira buscando álibis reencarnatórios para compensar o desprezo com que somos tratados e a opção que fizemos de viver com criaturas que nos desconsideram e nos agridem a alma constantemente. Nesse ponto aqui, ele se refere a relacionamentos aí muito desgastados, né? Onde geralmente há uma pessoa que seria a pessoa, o dominador da situação, né? E outra que é a pessoa que sofre isso, né? Que sofre essas ofensas, essas mágoas, esses maus comportamentos, e acha que aquilo é uma provação que ela tem que passar pelo resto da vida, que é um resgate de vida. E o livro nos diz que não é assim. Aí ele abre uma citação e explica por que não é assim. Abre aspas. É uma das infelicidades de que sois, a mais das vezes, a causa principal. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis então as consequências dos vossos preconceitos. Ou seja, fecha aspas, ele fala o seguinte, que nenhuma relação onde haja um constante, vou dizer, um abuso ali psicológico, agressões verbais, né, um estado de sofrimento constante, né, de desentendimento, de desarmonia, não pode ser tomado aquilo como um resgate reencarnatório, como uma provação que a pessoa tem que passar. Não. Deus não quer impor, Deus não impõe isso para ninguém, né? Então, é importante que as pessoas
reflitam, porque todos nós temos um poder de decisão em nossas mãos, é um livre-arbítrio, porque se não tivéssemos, assim não seria, né? Então, há um poder de escolha. E muitas das vezes, a pessoa vai inconscientemente entrando naquela situação de vitimização e se acostuma com aquilo. É onde vem o comodismo, né? Ela se acostuma a ser vítima, ela não conhece um outro estado que não seja aquele. E aí vem a dificuldade de se libertar. Por isso a necessidade da reflexão contínua sobre cada situação que nós passamos, para que a gente possa conscientemente, né, como se diz, de cabeça fria, refletir nas situações, entender o porquê de estarmos nos sentindo dessa ou daquela forma com relação a uma situação ou uma pessoa, e aí buscar essa razão, né? Buscar essa causa. E depois, refletidamente, a gente tem como reagir, escolher como reagiremos a isso, né? E que atitude vamos tomar. Então, é muito importante, no tempo todo desse livro, ele nos traz essa necessidade da reflexão, né? E de buscar dentro de nós as razões daquilo que nos acontece. O entendimento, né? Porque a gente, quando nós buscamos esse entendimento, essa reflexão, nós nos tornamos, estou falando a gente, né, repetidamente, o vício, nós nos tornamos mais conscientes, né? Depois ele continua. Quase sempre acreditamos que o fracasso conjugal é um antônimo do sucesso matrimonial, esquecendo-nos, contudo, de que o êxito em muitas circunstâncias está do outro lado do que denominamos ruína afetiva. Aprendemos quem somos e como agimos, convivendo com os defeitos e qualidades dos outros. E é justamente nos conflitos de relacionamento que retiramos as grandes lições para identificar as origens de nossas aflições. Olha a importância da continuidade desse trecho aqui. Primeiro ele fala que viver em sofrimento não é uma imposição divina, não é resgate reencarnatório, é uma opção de cada um. Nós temos esse livre-arbítrio. Mas nós precisamos refletir na origem de tudo aquilo que nos acontece para buscar compreender primeiro a nós mesmos e a depois o outro. Por quê? Nessa continuação, quando ele diz que aprendemos quem somos, quando agimos convivendo com os defeitos e qualidades dos outros. Por quê? Porque se nós aprendemos a nos conhecer, a buscar em nós, né, o porquê de certas reações, de certos sentimentos, em determinadas situações, com determinadas pessoas, e nos conhecendo pouco a pouco, nós vamos entender, nós vamos ter o discernimento para entender qual é a situação real que está acontecendo. Como no caso do exemplo que ele citou, existe um relacionamento de constante embate, desentendimentos, brigas, conflitos. Isso é de praxe, é comum, é rotineiro? Ou, refletindo, nós vamos chegar a uma conclusão de que, por exemplo, o outro está passando, às vezes por um momento difícil, a gente não sabe, tem que procurar saber, e que isso é momentâneo. E aí vem a ponderação e o discernimento. Então, quando ele fala que ninguém é obrigado a viver com ninguém em uma situação ruim, de aflição, de sofrimento, etc, etc, ele também nos traz a necessidade de reflexão para ponderar o porquê dessa situação estar acontecendo antes de sairmos tomando uma decisão. Então, é sempre importante essa ponderação. Esse trecho é muito rico, esse capítulo é muito rico, e recomendo que todos leiam. Eu estou fazendo só um breve apanhado dele aqui, né? Então, há sempre essa necessidade da reflexão que o autor nos traz. Na segunda parte do mesmo tema, ele traz o seguinte: ao afirmarmos, abre aspas, nunca ninguém conseguirá me magoar, fecha aspas, não queremos dizer que não damos o devido valor aos nossos sentimentos, que não nos importamos com o mundo e que não valorizamos as criaturas com quem convivemos. Mas,
querer não sentir dor pode dessensibilizar as comportas dos nossos mais significativos sentimentos, inclusive atingindo de forma generalizada nossa capacidade de amar. Então, aquele esquecimento de nós mesmos, o perdão das ofensas, a reflexão para buscar saber o que está acontecendo e, ao longo desse caminho, tentar manter-se sereno, não absorver para si, né, aquela ofensa, não deixar que ela se torne uma mágoa, né, um rancor, não quer dizer que nós não nos importamos. Quer dizer que é um processo de reflexão, que a gente vai passar e analisar, né? Mas adotar também a postura radical de que nada me atinge é como se nós estivéssemos nos fechando, né, numa concha, e a partir daí a pessoa começa a perder a sensibilidade para qualquer situação. Inclusive, ele fala até uma forma generalizada de perda da capacidade de amar, com medo, né, de se magoar. Então, há que ter sempre um equilíbrio, né? Nem a muito, nem a menos. Há que buscar sempre esse equilíbrio. Depois ele continua. É profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. Ora, se às vezes, 90% do tempo, nem a gente entende a gente mesmo, como esperar que o outro entenda, né? E adivinhe o que nós estamos pensando, o que nós estamos querendo e como nós queremos que ele reaja àquilo que nós temos como expectativa. Então, isso é muito surreal, né? Muito louco isso aqui. Então, não há que se ter essa expectativa, né? A gente tem que entender que tudo pode acontecer ao longo de toda a nossa vida e todas as situações que nós passamos são aprendizados. Antes de reagir furiosamente, né, indignadamente às situações, é preciso que a gente pondere, né, dá uma pausa, dá um stop, peraí, deixa eu ver o que é isso, por que está acontecendo e como que eu me sinto em relação a isso, para entender a mim e ao outro, né? Aí ele continua. Portanto, não podemos passar uma vida inteira ocultando de nós mesmos que nunca ficaremos magoados. Devemos sim admitir a mágoa quando realmente ela existir, para que possamos resolver nossos conflitos e desarranjos comportamentais. Ou seja, primeiro a gente precisa entender que é normal, admitir que está passando por aquilo e buscar o entendimento, coisa mais que natural, né? A negação não vai fazer sumir nem desaparecer aquilo que aconteceu. Como a gente já viu antes, o estado de negação, né, que são mecanismos de defesa que a gente adota, muitas das vezes inconscientemente, não ajuda em nada, né? Não fez o problema sumir, ele continua ali. E vai continuar ali até que a gente resolva olhar para ele, né? Assim que funciona. Aí ele continua. A grande maioria dos espíritos, encarnados e desencarnados, domiciliados no orbe terrestre, usualmente analisa fatos, mas toma atitudes de forma inconsciente, irrefletida, impulsiva e automática. O automatismo permite que muitos de nós tenhamos uma sequência enorme de comportamentos sem ao menos notarmos onde nasceram. Então é isso, é essa pausa que há que se ter o hábito de ter diante de cada situação que nos chega, né? Não é sair correndo e abraçando tudo ou negando, dizendo não a tudo. É ponderar. É ter esse tempo. Não, espera, deixa eu pensar, deixa eu refletir. Por que isso aconteceu? Às vezes, por que fulano me tratou tão mal, me deu às vezes uma pessoa te deu uma má resposta, e você já toma aquilo como pessoal, e às vezes nem é, né? Ela está passando por situações de conflito onde ela não conseguiu se segurar ali, né? E acabou descontando.
não justifica, mas explica. E explicação significa compreender que o outro passa por coisas que nós também passamos. E nós gostaríamos que as outras pessoas compreendessem quando se tratar de nós. Então, aqui é o amar o próximo como a si mesmo, né? É disso que se trata. Aí ele continua: a arte de perceber de forma clara e real nossas mais íntimas intenções é uma das tarefas do processo evolutivo pelo qual todos estamos passando, né? Então, esse conhece a ti mesmo, é buscar isso, não tem como ser de outra forma. E, continuando, o que não pode ser visto, não pode ser mudado. Ou seja, se a gente, é como eu falei, o problema está lá. Mesmo que a gente ponha debaixo do tapete, ele continua lá. Não vai mudar, vai continuar acontecendo. Até que a gente resolva olhar para ele, refletir, encarar e buscar uma solução, né? Mágoa se transforma com o tempo em rancor, exterminando gradativamente nosso interesse pela vida e nos desajustando quanto a seu significado maior. Então aí é o maior perigo, porque muitas das vezes por uma coisa, uma ofensa que não era nem pessoal, né, como eu disse, boas amizades se rompem, né, relacionamentos se rompem, e aí as pessoas perdem a oportunidade de passar pela vida vivendo as experiências que ela tem, buscando compreendê-las, ao invés de colocar num cantinho e afastar aquilo, né? Sentimentos não morrem, poderemos enterrá-los, mas mesmo assim continuarão conosco. Se não forem admitidos, não serão compreendidos e, consequentemente, estarão desvirtuando nossa visão do óbvio e do mundo objetivo. Então, tudo aquilo que a gente assume como costume, né, vai virando um hábito. Então, se você adquire o hábito, se nós adquirimos o hábito de passar por uma situação e não olhar para ela e enfiar para debaixo do tapete, daqui a pouco o tapete vai estar transbordando. E a gente não vai dar conta de lidar com isso. E as pessoas à nossa volta não vão dar conta de lidar conosco. Isso é a pior situação possível, né? Onde as pessoas vão se isolando umas das outras, né? Ao ponto de silenciar, né? Silenciar os relacionamentos, silenciar as relações, né? O dia a dia, o cotidiano. Então, o autor ele é muito claro assim, nessas explicações que ele nos traz. Como eu disse, o livro é muito rico mesmo. São só trechos que eu estou pensando, mas são trechos que cabem muita reflexão. E por mais que a gente tente abordar de forma generalizada cada capítulo aqui, é interessante que cada pessoa possa ler mesmo de fato esse livro, porque ele vai tocar cada uma de uma forma diferente, né? E vai levar cada uma para o seu próprio universo. E é isso que é importante, essa redescoberta de si mesmo, né? No nosso próximo encontro, a gente vai falar do egoísmo. Então, espero que todos tenham aí um ótimo dia e a gente volta em breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus.